Para aqueles que nos visitam, nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito da história da salvação. Começamos lá em janeiro, vendo em Gênesis, como Deus ele começou a operar a nossa redenção e estamos caminhando. Vimos a história dos patriarcas, terminamos, podemos assim dizer, a terceira temporada que vimos como Deus operou a libertação do povo do Egito e como ele conduziu o povo pelo deserto, conforme a promessa que ele havia feito. Agora nós vamos ver um texto onde o nosso Deus, aquela geração que nós vimos na semana passada, estava lá diante do Monte Sinai, caminhando e peregrinando no deserto. Aquela geração morreu. Se passou 40 anos, agora o povo ele está sobre uma nova liderança, porque também Moisés ele morreu. Está sob uma nova liderança. Esse líder é Josué. Agora ele é o escolhido de Deus para liderar o povo até a terra prometida, que é Canaã. Eles já estão na terra, já atravessaram de uma forma milagrosa o Rio Jordão e agora vão enfrentar o primeiro desafio, que é a cidade de Jericó. E hoje o tema da mensagem é o Deus que cumpre as suas promessas. É sobre isso que nós vamos falar, mas antes disso vamos ler a palavra do Senhor. Josué, capítulo 6, versículo do 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Conforme eu disse, meus irmãos, Jericó é esse grande desafio que está diante do povo de Deus. O povo passou por um processo onde eles peregrinaram no deserto durante 40 anos. Muitos aqui viram seus pais morrerem no deserto. Passaram por momentos difíceis, muitas coisas aconteceram, mas finalmente eles chegaram aonde Deus havia falado. Eles chegaram na terra prometida. Eles estão ali agora peregrinando por aquela terra, observando, vendo como que as pessoas dali vivem, quais são os frutos, tudo o que de fato Deus havia falado é verdadeiro. Mas se deparam com esse primeiro desafio, atravessaram o Jordão, estão diante dessa fortaleza chamada Jericó. Não sei se vocês sabem, Jericó era e é a cidade mais antiga do mundo, podemos assim, conhecida pelos estudiosos e arqueólogos. E aqui Jericó, ela é descrita como uma fortaleza. Os muros que rodeiam Jericó, eles são largos em sua espessura e também são altos. Podemos assim tentar imaginar um pouco como que eram esses muros. Era como se você estivesse vendo um prédio de 4 a 5 andares de altura. E ele era tão largo que dizem que poderia passar uma carruagem. Tanto que nós vamos ver que quem morava nas muralhas era Raabe e a sua família. Ou seja, pessoas moravam de tão larga e grande que eram essas muralhas. Ou seja, em outras palavras, meus irmãos, essa cidade ela era impenetrável e fortificada. Mas o que estava acontecendo? Aqui o texto fala que ela simplesmente se fechou. Ninguém entra, ninguém sai.
está tudo fechado. E por quê? Qual que é a razão disso? Eles estão vendo um povo, milhares e dezenas de israelitas ali, acampados na proximidade. E não somente isso, eles ouviram toda a fama desse povo. E estão ouvindo aí que o Deus dos hebreus, o Deus desse povo, acabou com o exército de Faraó. Agora eles vão vir e vão querer dominar toda essa terra de Canaã. Eles se fecham. Eles usam a estratégia militar perfeita. Bom, se eles vierem, nós vamos acabar com eles. Mas aqui eles não põem o pé. Diante desse desafio, talvez os israelitas perguntassem: será que Deus vai nos dar, de fato, esta cidade? Porque na visão humana é algo impossível. Como que nós vamos vencer essa cidade? Como nós vamos dominar essa cidade? Havia muitas estratégias, mas Deus, ele tinha um plano. Deus, ele sempre tem um plano baseado nas suas promessas. E qual que era a promessa de Deus? Versículo 2 nos mostra que Deus, ele revelou as suas promessas a Josué e ao povo. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Esta é a promessa de Deus. Promessa que Deus havia falado, sabe com quem? Com Abraão. Lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus já tinha falado com Abraão: ó, você está peregrinando por essa terra? No futuro, para os seus descendentes, eles vão possuir. Mesmo que tenha moradores, vocês vão ser dono desta terra. É minha promessa. E essa promessa havia também sido dada a Moisés. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e 2, Deus havia prometido e dado todas as garantias para Moisés, que eles entrariam na terra e conquistariam, seria a herança. Ou seja, meus irmãos, todos aqueles que fazem uma aliança com Deus, essa aliança, nesta aliança está incluída as promessas de Deus. E Deus sempre revela quais são estas promessas. Olhando aqui por texto, nós vemos que antes dele começarem a marchar em direção àquela cidade, Deus já havia decretado a queda daquela cidade. Deus já havia falado com eles: ó, vocês vão dar 7 voltas, este é o plano. E Deus, ele não mente. Deus não é igual a gente que às vezes, por causa das circunstâncias, nós simplesmente mudamos a nossa palavra, mudamos a nossa atitude. Deus, o que ele fala, ele cumpre todas as suas promessas. E a minha pergunta para você é: você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus prometeu para você? Meus irmãos, vivemos em dias, vamos dizer assim, no meio evangélico bem conturbado. Estávamos conversando aqui, antes de começar o culto, a respeito dos escândalos que há no meio dos evangélicos. Por quê? Porque muitos evangélicos estão falando que Deus prometeu certas coisas que Deus simplesmente não prometeu, não proferiu nenhuma palavra a respeito. E aí o que acontece? Quando na vida dessa pessoa que ouviu que Deus prometeu que ia fazer, que ia acontecer, e essa pessoa ela não recebe esse cumprimento da promessa que ele recebeu desse Deus que falaram para ela, essa pessoa ela desanima, ela se revolta, ela culpa Deus, ela culpa aquelas pessoas, elas se afastam da igreja e, infelizmente, fecham o coração. E aí eu novamente pergunto: você sabe quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Está vendo como há a necessidade de estudar a palavra de Deus? Primeiro, para conhecer as promessas de Deus. Eu preciso saber o que Deus prometeu para mim, para minha família, para minha vida, em todas as áreas da minha vida. E segundo, eu preciso saber o que Ele não prometeu. Ele prometeu uma vida para os seus seguidores, uma vida boa, sem problemas nenhuma. A partir do momento que o Felipe e a Gabriela vieram aqui na frente, fizeram a sua profissão de fé, agora vai ser um mar de rosas, tudo vai dar certo. Não foi essa a promessa de Deus. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para as Escrituras, o Senhor prometeu que aqueles que o seguissem
Passariam por perseguições por causa do seu nome. Passariam por aflições. Mas há consolo. Há consolo, porque ele também prometeu que ele, o próprio Senhor, estaria conosco do nosso lado, nos fortalecendo, estando ali conosco, nos mantendo firmes na nossa fé, para que um dia pudermos receber a nossa herança, a promessa de Deus, que também tem a ver com terra, que também tem a ver com uma terra prometida, que o Senhor nos prometeu. Mas o que acontece? Infelizmente, quando até mesmo crentes, pessoas que vivem muito tempo na igreja e já conhecem um pouco a palavra, quando elas passam por problemas, por desafios, quando elas não conhecem as promessas de Deus, elas não conseguem enfrentar esses desafios de forma adequada. É aí quando surge medo, angústia, tristeza excessiva, sabe? Aquela pessoa que não aceita a realidade, não entende que o que Deus prometeu para a vida dela, não entende a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida dela, e aí ela entra numa tristeza excessiva, porque não conhece as promessas de Deus, passa por problemas difíceis, acha que Deus o abandonou. Ah, olha só, isso está acontecendo comigo porque Deus, pelo amor de Deus, olha só, Deus me abandonou. Cadê esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu oro, esse Deus que abriu o mar vermelho, que libertou o seu povo do Egito com mão poderosa? Cadê esse Deus? Falta de conhecer as promessas de Deus. E conhecer, meus irmãos, estudar a palavra de Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença nos momentos de crise da nossa vida. E é por isso que você tem que estar sempre atento nos seus momentos devocionais. Quando você abrir a palavra de Deus, a gente não pode ler a Bíblia de modo místico, sabe? Peraí, deixa eu ver o que a palavra de Deus está falando comigo. Eu vou abrir assim? Não, mas a Bíblia foi um livro feito, criado para ser lido desde o início até o final. O texto não pode ser simplesmente escolhido de forma aleatória, sem ver o seu contexto, sem ver como que ele se desenvolve. E aí às vezes a gente fica olhando e lendo a palavra dessa maneira. Aí é que traz muita confusão. Então, dica do pastor, estuda a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Você quer ler um versículo específico, um salmo específico? Procure saber qual o contexto. Como que esse versículo ele se aplicava na vida das pessoas daquele momento, daquela história, e como elas vão ser aplicadas a nós nos dias de hoje. Tem diferença, meus irmãos. Se não tivesse diferença, não estaríamos comendo, nessa semana carne de porco, porque na Bíblia está falando que não é permitido comer carne de porco. Mas se você não lê baseado no contexto, você vai falar, não, peraí, então eu não posso comer carne de porco? Pode sim. Você vai ver que isso tudo foi mudado. Então, precisamos ler a Bíblia no contexto. E é interessante, a Bíblia se auto-explica. Como Deus, Ele cumpre, como que Ele age para cumprir as suas promessas em nossa vida. Primeiro, nós vimos que Deus, Ele revela. Quais são as suas promessas? Deus não deixa ninguém perdido, confuso. Foi assim com Josué. Também é assim na nossa vida. Mas, em segundo lugar, Deus ele é soberano. Ele mostrou os planos para Josué. Ele falou assim, é desse jeito, esse é o meu plano. É dessa maneira que vocês vão agir. No entanto, apesar da soberania de Deus, existe a nossa responsabilidade. Por isso que para cumprir as promessas na nossa vida, Deus ele exige fé. Deus ele exige fé. Nós vemos essa verdade no versículo 6 até o versículo 14. Nós vemos claramente que havia um plano, havia um modo de ser executado esse plano. Na visão de um militar, de um estrategista, esse plano não tinha lógica nenhuma. Porque pensa comigo, você vai invadir, pensa se você é um general, você está com o exército ao seu comando, você vai ficar lá rodeando aquela cidade em silêncio.
É isso que você vai fazer? É isso que você pretende? Foi isso que Deus mandou, esse era o plano de Deus. Eles deveriam fazer uma caminhada em volta de Jericó, e fazendo uma caminhada de aproximadamente 1 quilômetro. E foram 13 voltas, 13 vezes que eles caminharam ao redor de Jericó. Em 6 dias foi uma volta, e no 7º dia foram 7 voltas. Este era o plano de Deus. Para Josué, era o plano perfeito. Era o plano que Deus havia colocado na vida do seu povo. E o que eles deveriam fazer? Obedecer. Só que para obedecer esse plano que não tinha muita lógica militar, era necessário fé. Era necessário que eles crescem. Era necessário que Josué, de fato, exercesse a sua fé, para poder agora que Deus falou com ele que esse era o plano, agora ele vai passar para os seus comandantes. Era necessário fé dos comandantes para passarem para os soldados. Era necessário fé de todo o povo. Como que nós vamos vencer a guerra, Deus? Rodeando. E depois? Depois vocês vão gritar e os muros vão cair. Como? Assim, sem dinamite, sem canhão, sem a gente exercer força? Desse jeito. E é interessante que é isso que acontece. Eles obedecem porque creram. Na Bíblia, a fé não é algo que nasce no nosso coração. Não é algo que você, bebezinho, e aí você vai crescendo, e aí você tem uma fé, e essa fé, ela está ali, faz parte de você. A Bíblia diz que a fé, ela é externa. Nós não temos a fé, nós recebemos a fé como um presente, como um dom de Deus. E Josué e o povo receberam essa fé, pois nós vemos claramente que eles obedeceram à risca o plano de Deus. E a Bíblia fala que a fé genuína, essa fé salvadora, é uma fé que é um dom de Deus e, inevitavelmente, essa fé ela produz boas obras. Ela traz obras que glorificam aquele que deu a fé. E aí, a Bíblia fala que Deus tem promessas para aquele que crê. E crê em quê? Em quem? Em Jesus Cristo. Deus promete que aquele que crê em Jesus Cristo terá todos os seus pecados perdoados e receberá a salvação. É esta a promessa de Deus para o povo de Deus, para a nossa vida. É aquilo que nós esperamos, a ressurreição. E é necessário que nós cremos. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: como saber se eu verdadeiramente creio em Jesus? Preciso olhar os frutos. Como eu sei que eu creio em Jesus? 3 passos. Primeira coisa que a palavra de Deus nos direciona, que quando eu creio, eu sou submisso à palavra. Eu sou submisso à palavra de Deus. Eu creio em Deus, eu sou submisso à palavra de Deus. E aí, nesse momento, gera no meu coração arrependimento e conversão. Primeira coisa, a pessoa creu em Jesus. Não, eu acredito que Jesus morreu pela minha vida, pelos meus pecados. A pessoa se afasta do pecado. Às vezes é de forma radical, de uma noite para outra, assim como aconteceu com Paulo. Às vezes é gradativo, mas há o afastamento do pecado e uma vida mais devota a Cristo. Se chama conversão, ela muda completamente a direção da sua vida. Segundo passo, batismo e integração na igreja. Você vê que eles caminharam juntos, todo o povo estava ali caminhando, marchando junto. A fé genuína busca comunhão com a igreja visível. Felizmente tem crescido um número de pessoas que são chamadas desigrejadas. Não conseguem entender a necessidade desse momento de falar assim: pastor, eu quero ser membro da igreja, eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero me batizar, eu quero estar próximo do corpo de Cristo, eu quero estar próximo dessas pessoas. Meus irmãos, batismo não é algo que eu tenho que sentir no meu coração. Se depender de nosso coração, falar assim, chegou o momento, chegou a hora, sabe que dia que vai acontecer? Nunca. Porque o nosso coração, ele é
enganoso, mais corrupto de todas as coisas. Ou seja, confiar no seu coração para tomar certo tipo de atitude que Jesus Cristo já mandou na sua palavra que nós devemos tomar, é ser enganado. Ser enganado. Então, a palavra de Deus fala que é uma ordenança do Senhor. Nós devemos procurar essa aliança, esse batismo. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, é uma obediência contínua. Você observe que o povo teve que marchar 7 dias. A obediência não era só para o primeiro dia, mas era para todos os 7 dias. Ou seja, a vida cristã é uma vida de obediência. É uma vida onde nós somos introduzidos nesta comunidade, nessa aliança, nessa igreja pela graça, mas é uma vida que é vivida agora em obediência. Por que obediência? Pastor, mas não tem nada... Eu achei que era amor. Eu não tenho que amar a Cristo? Sim. Mas o próprio Cristo, lá em João, ele disse, se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Para Jesus, prova de amor não é levantar a mão, não é chorar. Para Jesus, prova de amor é obedecer os mandamentos dele. E João fala, os mandamentos dele não são pesados, são leves. Os mandamentos do Senhor são leves. Então, é uma obediência contínua. Então, se você ainda não respondeu de forma positiva ao Senhor, ainda está nesse processo, eu vou, eu não vou, mas pastor, precisa... São esses os passos que você deve seguir. Esses são os passos. Nós devemos, meus irmãos, viver como aquele agricultor. Agricultor, ele tem uma fé tremenda, né? Ele pega todo o seu dinheiro e investe, planta, enterra no chão, com uma fé que vai o quê? Produzir frutos. É essa a motivação dele. E assim, meus irmãos, a nossa fé deve repousar nas promessas de Deus. Eu devo viver baseada, a minha vida deve ser baseada, moldada pelas promessas de Deus, por aquilo que Deus fala na palavra dele. Eu devo fazer isso com fé, confiar de verdade, confiar com todo o meu coração. Aí você fala, pastor, mas tudo aí que o senhor está falando, eu já fiz a minha profissão de fé, já batizei, estou caminhando há alguns anos. E aí, para mim, como essa palavra se aplica à minha vida? Agora você tem que examinar o seu coração. Examine se a sua obediência ela é fruto de fé verdadeira no Senhor ou simplesmente ritual. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir, eu tenho que participar, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, eu obedeço ao Senhor. Por que você faz isso? Examine a sua fé. Mas voltando no texto, lá no verso 20, nós vemos um milagre acontecendo. Deus, ele realiza um milagre. Diz que o povo grita, os sacerdotes trocam as trombetas, todo o povo, ao sonido da trombeta, levanta grande grito. Então, as muralhas, elas ruem, e o povo sobe a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O plano sem lógica militar, o plano que para muitos parecia um pouco estranho, deu certo. Deus, ele realizou o seu propósito. Por que ele fez isso? Porque a vontade dele sempre é efetuada. Deus, ele zela para que a vontade e a palavra dele se cumpra. Conforme ele diz mesmo em Isaías 46, ele diz, desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, ao meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus. Um Deus que fala, um Deus que promete, um Deus que cumpre a sua palavra. E ele zela para cumprir a sua palavra. Ele zela. Meus irmãos, nós vemos também que Deus, apesar de todo aquele momento, ele foi misericordioso. Observe que nós sabemos que apenas uma mulher ela foi salva com a sua família. Mas durante 6 dias, aquele povo caminhou em silêncio. Rodeou aquela cidade sem dizer uma palavra. E o que significa isso?
significa que aqueles 6 dias era o tempo que Deus estava dando para aquele povo se arrepender. Deus estava esperando que, assim como Raabe, que foi lá e creu no Deus de Israel e se rendeu a ele, aquele povo também se rendesse. É assim também nos dias de hoje. Deus, ele espera que as pessoas se arrependam. Deus, ele usa meios loucos e lógicos, porque Paulo, ele fala que a pregação do evangelho é loucura. Deus usa aqui pessoas para falar da palavra e diz para as pessoas, se arrependam do seu pecado. Se arrependam, creiam em Jesus Cristo, vivam para a glória e para a vontade dEle. Nada que você perder aqui na terra vai se comparar com aquilo que Deus prometeu. Tem pessoas que falam assim, eu quero, eu aceito, eu quero caminhar, eu quero mudar de vida, eu quero crer. Mas tem pessoas que falam assim, já vem mais um crente, já vem mais um falando que agora eu tenho que mudar de vida, que eu tenho que mudar, que eu tenho que crer em Jesus, que eu tenho que fazer isso, que de Deus ele vai me lançar no inferno. É muitas vezes dessa maneira que as pessoas pensam. Pensam que o inferno não existe, que o juízo de Deus nunca chegará. Mas Deus dá tempo ao arrependimento. Deus dá tempo. Até quando? Eu não sei. A senha de cada um aqui, que nós vamos nos encontrar com Deus, tem números diferentes, datas, horas diferentes. Nós não sabemos se amanhã ou domingo que vem nos encontraremos. Não sabemos se abriremos os nossos olhos no dia de amanhã. Deus está nos dando tempo ao arrependimento, dando tempo para que podemos nos render a Ele. E esse é o meu desejo para você. Que você se renda a Deus. Que você abandone os seus pecados. Que você busque a Cristo, porque você precisa dEle. Sem Jesus Cristo não tem como chegar ao Pai. Sem Jesus Cristo a sua vida continua a mesma coisa. Você ainda é prisioneiro e escravo do pecado. Mesmo que você não tenha ciência disso, você precisa de Cristo para te libertar, para te transformar e para te salvar. Meus irmãos, como Deus, Ele age para cumprir as suas promessas na nossa vida. Bom, vimos que Deus, Ele revela as suas promessas, Deus não deixa ninguém perdido, ninguém enganado. Nós vimos que Deus, Ele exige fé, porque essa é a nossa responsabilidade é crer. E por fim, a última maneira que Deus ele age para cumprir as suas promessas em nossa vida é que Deus ele revela a sua graça. Deus revela a sua graça. No verso 17, se você puder acompanhar, nós vemos que a ordem de Josué foi muito clara. Ele disse, toda a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá quem? Raabe. Quem é essa Raabe? A prostituta. Todos os que estiverem com ela em casa. Sério isso? Tanta gente melhor para salvar, vai salvar uma prostituta, na linguagem de hoje? A garota do job, né? A menina do job. Vai salvar esse tipo de pessoa, Deus? Você não está entendendo, né? Raabe, aquela que entrega o seu próprio corpo em troca de dinheiro, em troca de favores, que destrói casamentos. Por que ela? Por que essa pecadora? Meus irmãos, vocês sabem, alguns sabem da história, né? Por que ela está sendo salva? Porque lá atrás, quando Josué enviou espias até Jericó para ver como que funcionava a cidade, ela acolhe os espias e ela crê em Deus, o Deus dos hebreus. E no Novo Testamento, ele interpreta essa ação de Raabe. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, é dito que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Conseguem observar a conexão de fé com obediência? Ela, pela fé, agiu de forma obediente
e não foi condenada com os desobedientes. Raabe, ela foi ali, como nós falamos na teologia, ela foi atraída pela graça de Deus. Eu vou ser salvo, então eu quero. Não, mas você não está entendendo, Raabe, você vai ter que abandonar toda essa sua vida. Sim, mas eu quero mesmo assim. Eu quero servir esse Deus. Não, mas aqui o povo de Israel tem vários rituais, tem que seguir, viver uma vida peregrinando ali por um tempo, até Deus cumprir toda a sua promessa. Ah, mas eu quero. Ela aceita, ela é atraída pela graça, e ela também é justificada pela fé, que Hebreus disse que ela teve. Justificada pela fé. Já ouviu essa palavra? Justificação pela fé? Justificação significa que Deus, Ele nos aceita, nos acolhe na sua família como pessoas perfeitas. Isso é para você se alegrar. Por quê? Você não é perfeito. Você é falho, assim como eu sou falho. Mas diz que Deus, por sua graça, Ele nos aceita, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados. E muitos deles nem são abandonados, porque nós todos os dias pecamos. Mas Ele nos aceita como Ele aceitou o seu Filho Jesus, que é perfeito. Isso se chama justificação pela fé. Ou seja, quando Raabe ela foi aceita e salva, ela não foi aceita por causa das obras dela, mas foi aceita por causa da fé. A fé que ela recebeu como um dom de Deus e uma fé que a justificou. Isso se chama justificação pela fé. Ou seja, a salvação não é por obras, mas por graça, pela fé em Deus. Deus salvou essa mulher. Deus salvou esta prostituta, essa meretriz. E, meus irmãos, quando você olha o contexto bíblico, só de Deus salvar já estava bom. Ela e a família foram salvos. Não? Agora nós vamos caminhar com vocês? Sim, vamos caminhar. Isso já estava ótimo, ela já estava ali, vamos dizer assim, ganhei o dia, estou feliz da vida. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus fala que Deus não somente salvou agora uma ex-prostituta, que ela se converteu. Ela se casa com um homem chamado Boaz. Sabe quem foi Boaz? Avô do rei Davi. Essa mulher, ela foi avó de Davi. Aí você fala, pastor, não estou entendendo nada. Vai ler Mateus capítulo 1, você vai ver que o nome dessa mulher prostituta, meretriz, ela aparece na genealogia do Messias. Está lá o nome dela. Olha o que Deus faz com aqueles que não são aceitos, com aqueles que acham que não podem por causa daquilo que fez. Deus chama, Deus transforma, e essa mulher recebeu esta graça. E, meus irmãos, esse episódio maravilhoso, a salvação dessa prostituta, nós podemos ver claramente a graça de Deus. E aí já quebra aquele paradigma. Que paradigma, pastor? Não, o Deus do Antigo Testamento, Ele é lei. Isso aqui não é graça? É graça pura, graça maravilhosa, graça soberana e merecida. Deus salva essa mulher, essa meretriz, uma pessoa que não merece estar no céu. Ela caminhou com o povo de Deus. Que ela está com o nosso Deus agora. E, meus irmãos, nós precisamos de um Salvador assim. Um Salvador que nos salva, que nos escolhe, que nos chama, apesar das nossas más escolhas, apesar dos nossos dilemas, dos nossos medos, temores, ansiedades. Nós precisamos desse Salvador. A palavra de Deus em Romanos nos declara, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morra por um justo. Uma pessoa boa, quem que irá morrer por ele? Pode ser que alguém morra, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo
morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Esse é o verdadeiro amor de Deus, esta é a graça de Deus encarnada na pessoa de Jesus Cristo. E concluindo então, meus irmãos, esta mensagem, o livro de Josué, ele trata dessa soberania de Deus. Deus, ele agindo com poder, com graça, com fidelidade às promessas feitas a Abraão. Tanto que lá no final do livro, depois você lê esse livro em casa durante a semana, sabe qual que vai ser o relato de Josué? Lá no capítulo 21, versículo 45, depois de tantas guerras, tantas lutas, vitórias, algumas derrotas, que nós vemos depois acontecendo na cidade de Ai por desobediência. Olha o que Josué lhe diz do Senhor. Josué capítulo 21, versículo 45. Não falhou uma só de todas as boas promessas que o Senhor fez à casa de Israel. Todas se cumpriram. Isso é maravilhoso. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, que nós adoramos nessa noite, é um Deus fiel. Todas as promessas que você lê nessa palavra, na Bíblia, elas irão se cumprir, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E nós precisamos sempre responder a estas promessas com fé, não com incredulidade. Uma fé não de boca para fora, não uma fé de demônios, mas uma fé obediente, uma fé frutífera, uma fé que produz boas obras. E quando nós fazemos isso, essa graça que Deus revelou lá no Antigo Testamento, ela também nos alcança. E nós somos acolhidos, apesar do nosso histórico não ser lá muito bom, né? Ser manchado pelo pecado. Que o Deus do pacto, meus irmãos, Deus que fez uma aliança com Abraão, com Isaac, que sustentou o seu povo no deserto, que sustentou o seu povo e cumpriu todas as suas promessas, aquele que cumpriu também todas as suas promessas em Cristo, porque já era promessa de Deus que Cristo viesse, que o Messias viesse, que Deus, esse Deus, Ele fortaleça a sua fé hoje, que essa palavra produza fé, lembra? A fé vem pelo ouvir, dom de Deus que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Que Deus fortaleça a sua fé, te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça no dia de hoje e para todos sempre. Amém? Em resposta